E se um partido político fosse construído não por, sei lá, ideólogos, mas sim por especialistas em marketing digital? E se, na prática, ele funcionasse menos como um partido tradicional e mais como uma empresa de tecnologia? Sabe, tipo uma startup, projetada para chacoalhar o sistema. Pois é, essa é a história do Movimento 5 Estrelas, lá da Itália. Essa frase aí, dita por um dos herdeiros do movimento, é basicamente a chave para a gente entender tudo. Pensa bem, a política deixa de ser um debate de ideias e vira um mercado. Um mercado com consumidores que precisam ser conquistados com um produto que seja, bom, mais eficiente, mais atraente, simples assim. E essa história toda começa lá em Livorno. É sério, parece até coisa de filme, sabe? Um encontro que deu origem a uma parceria super improvável, e foi essa parceria que criou uma das forças políticas mais disruptivas que a Europa já viu. De um lado, a gente tem a Bista, o Beppe Grillo. Ele era um comediante super popular, com uma voz potente, sabe? O cara lotava teatros só na base da sua fúria contra o sistema. E do outro lado, o nerd, Gianroberto Casaleggio, um gênio da tecnologia, mas quieto calculista, que olhou para a política e pensou, tem uma demanda de mercado aqui que ninguém está atendendo. Então, o Casaleggio tinha a visão, a estratégia, mas ele era muito esperto. Ele sabia que um movimento só digital, só na base dos dados, seria frio demais, não ia conectar com ninguém. Ele precisava do fogo do grilo, daquela paixão populista dele para dar uma alma para essa criação. Era exatamente isso, a combinação do populismo tradicional com o algoritmo. Estava prestes a nascer. Ok, então a primeira fase do plano deles não era sobre política no sentido tradicional. O foco era outro, construir uma plataforma. E para isso, eles lançaram um blog, que muito rápido virou assim o cérebro, o sistema nervoso central de um verdadeiro exército digital. E a subida dos caras foi absurda, meteórica mesmo. Pensa comigo, 2005 o blog entra no ar e vira um sucesso instantâneo. 2 anos depois, em 2007, eles organizam o primeiro VD, que era basicamente o dia do Vafanculo, levando toda aquela raiva da internet para as ruas. E aí, em 2009, o Movimento 5 Estrelas nasce oficialmente. Em só 4 anos, eles foram de um simples blog para um partido político de verdade. Só que, por trás dos panos, a estratégia do blog não tinha nada de espontânea. Era tudo muito bem pensado. A equipe do Casaleggio ficava de olho, selecionava os melhores comentários, sacava quais temas geravam mais raiva, mais ressentimento, e aí criava os posts em cima disso. A fórmula era batata: culpar todo mundo da classe política, sem exceção, oferecer umas soluções bem simples e diretas, e o mais importante, fazer parecer que tudo aquilo vinha só da cabeça e da voz do grilo. E o resultado disso tudo foi o primeiro VDI. Foi um verdadeiro choque para o sistema político. Foram mais de 300 mil assinaturas coletadas para uma iniciativa de parlamento limpo. A política tradicional, que ainda achava que a internet era, sei lá, uma brincadeira, simplesmente não viu o tornado chegando. Foram pegos totalmente de surpresa. Agora, a gente vai entrar na filosofia que sustentava tudo isso. E aqui, a coisa fica um pouco mais sombria, tá? Vamos falar da visão do Casaleggio para o controle absoluto, que era bem diferente daquela imagem pública de democracia digital. O Casaleggio se via como um demiurgo. É uma palavra esquisita, mas a ideia é a seguinte: ele era o criador, aquele que sabe tudo, que desenha e molda o sistema todo, mas sem fazer parte dele. Ele não era um jogador no tabuleiro, ele era o cara que estava olhando o tabuleiro de cima, controlando tudo. E essa teoria dele via o movimento como se fosse um formigueiro. E para que esse formigueiro funcionasse sob o controle dele, precisava de 3 condições. Primeiro, muitos participantes, muitas formigas. Segundo, encontros aleatórios entre eles, sem uma organização central. E terceiro, a mais importante e mais sinistra de todas, nenhuma formiga, sozinha, podia saber qual era o plano geral do formigueiro. A ignorância do todo era simplesmente a chave para o controle total. E o mantra dele era esse aqui: a menor dúvida, não há mais dúvida. Ou seja, sem questionamentos. Ele era simplesmente obcecado por controle. Qualquer pessoa que demonstrasse o menor sinal de que não estava concordando, que questionasse a visão do chefe, era expulsa na hora. A lealdade tinha que ser absoluta, sem brechas. Tá, mas e aí? Como é que essa filosofia de controle funcionou na prática quando o movimento finalmente chegou ao poder de verdade? Bom, a resposta é com uma implementação brutal de controle de cima para baixo, sem dó.
E as ferramentas que eles usavam eram de outro mundo, quase orwellianas. Se liga só, os deputados eleitos tinham que entregar as senhas dos e-mails e das redes sociais, os candidatos assinavam contratos secretos de lealdade com multas de 150 mil euros se desobedecessem, toda a comunicação oficial era centralizada no blog privado deles, e quem discordava era expulso com um único clique e ainda por cima humilhado publicamente. É que para o Casalejo, os políticos que eles elegiam não eram líderes, de jeito nenhum. Eram avatares. Pensa num personagem de videogame. Figuras sem experiência, fáceis de controlar e, se desse algum problema, fáceis de substituir. A falta de experiência para ele era uma vantagem, não um defeito, porque isso tornava eles muito mais fáceis de pilotar. E o mais maluco é que o modelo funcionou. E como funcionou? Nas eleições de 2013, o movimento 5 Estrelas deixou a Itália de queixo caído. Eles conseguiram 25% dos votos. De repente, eles eram o maior partido do país. O formigueiro tinha, de fato, construído um império. Mas aí vem a pergunta, e o que acontece quando o demiurgo, o grande arquiteto, morre? No movimento que vivia dizendo que era horizontal, sem hierarquia, o poder passou para frente de um jeito, bem, surpreendentemente tradicional. É isso mesmo. Um pouco antes de morrer, em 2016, o Gianroberto Casaleggio passou o controle do maior partido da Itália para o filho dele, o David. Como se fosse uma herança de família. Ele criou uma tal de Associação Rousseau, que é uma empresa privada, e colocou o filho como presidente vitalício, dando para ele o controle total de toda a parte digital do partido. E é aqui que a gente vê a grande e enorme diferença. Enquanto outros movimentos de democracia digital por aí usam plataformas abertas, transparentes, o sistema do Movimento 5 Estrelas, essa tal de Rousseau, é uma caixa preta. Ninguém sabe como funciona. O código é secreto, a empresa é privada e não tem nenhuma supervisão de fora. Nenhuma. Então, no fim das contas, a gente chega ao ponto principal. O Movimento 5 Estrelas não tem uma ideologia fixa. Ele funciona exatamente como um algoritmo de busca, tipo do Google. Ele não julga se o conteúdo é bom ou ruim. Ele só identifica o que é mais popular e adota a posição que vai gerar mais cliques, mais engajamento. A opinião pública mudou? O partido muda junto. O objetivo não é defender uma ideia, é satisfazer a demanda de um mercado de eleitores. Chegando ao final, a grande lição por trás da história desse partido-empresa é sobre a própria natureza da política hoje, na era digital. A história do Movimento 5 Estrelas deixa a gente com uma pergunta bem provocadora, que vale muito para os dias de hoje. Porque quando a política começa a funcionar como uma plataforma de tecnologia, quem é de verdade o usuário e quem acaba se tornando o produto?